Fala galerinha ligada no canal do PH, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Flamengo. O Flamengo empatou mais um no Campeonato Brasileiro, empatou com a lanterna Chapecoense lá na Arena Condá por 2-2. Torcedores voltaram a xingar Renato Gaúcho, né, e o Flamengo voltou a decepcionar a sua imensa torcida. E a pergunta é: a culpa é só de Renato ou a culpa é dos jogadores? Antes da gente falar sobre isso, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, para a gente bater aquele papo legal sobre futebol, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente precisa falar sobre, para mim, o primeiro fator determinante para o Flamengo estar jogando mal: o número de desfalques. O Flamengo hoje ele entrou em campo com 10 jogadores, faltando 10 jogadores no seu plantel. Entre eles, Diego Alves, De Arrascaeta, Felipe Luiz, Pedro, jogadores importantíssimos, né, para o esquema do Flamengo, para o elenco do Flamengo também, porque dá a Renato Gaúcho a possibilidade de ter uma variação maior de jogo, né, dá a Renato Gaúcho a possibilidade de mexer no elenco e não perder tanta qualidade assim. E, claro, a gente não pode ignorar que 10 jogadores em qualquer time faria diferença, e 10 jogadores, entre eles Diego Alves, De Arrascaeta, Pedro, fazem falta ao time, não só ao Flamengo. Ah, mas o elenco do Flamengo é farto. Ok, o elenco do Flamengo é farto, é grande, o Flamengo é o time que mais fatura no Brasil, injeta uma grana violenta no seu time, mas são pelo menos 4 jogadores aí, né? Diego Alves, Felipe Luiz, De Arrascaeta e Pedro, 4 jogadores excelentes, nota 8, 9 e 10. E aí vamos transportar para a realidade europeia. Se você tem de repente o Manchester City sem um goleiro titular, sem o lateral esquerdo titular, sem o centroavante reserva, né? Sem o principal articulador, sem De Bruyne. Não estou comparando jogadores, tá? Estou só comparando situações de times. Ia sentir. O elenco do Manchester City é grande? mas você sente, porque são jogadores excelentes dentro do seu contexto. Dentro do contexto do futebol brasileiro, Diego Alves, Felipe Luiz, De Arrascaeta e Pedro são jogadores fenomenais e imprescindíveis para o time do Brasil. Ponto. Esse, para mim, é o primeiro ponto a se destacar a falar do Flamengo. Segundo ponto é jogo coletivo. O Flamengo, de fato, evoluiu no jogo coletivo, especialmente na parte defensiva, né? O Flamengo joga muito exposto, o Flamengo toma contra-ataque muito fácil, e isso já era um problema há um bom tempo, né? Se a gente for parar para pensar. Eu acho que a última vez que a defesa do Flamengo esteve realmente organizada foi com o Jorge Jesus, e aí nem tanto porque a defesa em si era um bloco fechado, não um bloco baixo, mas porque o Flamengo tinha ali um momento muito especial de jogadores que estavam muito bem fisicamente e conseguiam fazer a perda e perde e pressiona muito fácil, sufocando os adversários e fazendo os adversários perdessem a bola ainda no campo de ataque, e o Flamengo também sofria menos porque tinha muito mais a bola. E aí chegamos no terceiro fator para mim, e é o fator Renato Gaúcho. Tem muito torcedor do Flamengo já pedindo a saída de Renato Gaúcho e criticando a diretoria, porque após o jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Flamengo foi eliminado tomando 3-0 da Copa do Brasil, o Renato Gaúcho deixou o cargo à disposição, disse que se o problema fosse ele, a diretoria tinha total liberdade de demiti-lo. A diretoria não aceitou, manteve o treinador, pelo menos até o final do ano, e com isso a pressão aumentou em cima da diretoria do próprio Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um bom treinador? Sem dúvida. E eu nem acho que ele seja culpado de tantas coisas assim. Eu acho que às vezes a gente faz uma análise
Sem considerar o contexto, a gente acha que 2019 é o padrão e não é o padrão, é a exceção. Times como o Flamengo de 2019, o Palmeiras de 96, o Cruzeiro de 2003, o São Paulo de Tele Santana, eles são exceções, né? Eles não são o padrão. Então, a torcida do Flamengo, nós da imprensa e vocês, torcedores de outros clubes, não podem achar que 2019 era o padrão do Flamengo. Era o padrão de um time no futebol brasileiro. 2019 foi algo fora da curva, né? E certamente, se Jorge Jesus continuasse, o desempenho ia aí. Ele não ia conseguir fazer um 2020, 2021, 2022 igual ou melhor. Porque as coisas acontecem. Não é todo ano que o Manchester City do Guardiola joga um futebol espetacular. Não é todo ano que o Liverpool de Jürgen Klopp joga um futebol espetacular. É assim a vida, você tem altos e baixos e às vezes a gente confunde a análise achando que o time de 2019 do Flamengo é o padrão e todo time do Flamengo tem que jogar igual a 2019, não é assim. Mas o Renato tem sim suas falhas, suas culpas, né? Ele mexe errado no time, ele muitas vezes, não muitas vezes, mas ele não faz questão de repente mudar a imagem dele. Eu acho que às vezes até prejudica a imagem do Boleirão. O treinador não sabe muito de tática e muita gente acusa ele disso. Eu nem acho que seja o caso. Porque para chegar onde ele chegou, ele tem que entender um pouquinho do que ele faz. E enfim, temos aí um Flamengo que é uma incógnita, né? Torcedores do Palmeiras, eu inclusive, não podem se empolgar com esse momento do Flamengo, achando que o Flamengo da final da Libertadores vai ser isso daí. Até o dia 27, jogadores vão voltar de lesão, jogadores importantes, e a gente pode ter um Flamengo totalmente diferente no estádio Centenário de Montevidéu. Claro, o torcedor do Bahia dá um sorriso de canto de rosto. O Flamengo é o próximo adversário do Bahia, vem crise e Everton Ribeiro foi expulso, o Flamengo empatando com o Chapecoense. E para o Bahia é um cenário interessante para tentar surpreender o Flamengo lá no Maracanã na quarta-feira às 19 horas. Gostou do vídeo? Curta, dá um joinha, compartilha. Tá? Seja muito bem-vindo a esse espaço é nosso, é de diálogo. Seja muito bem-vindo ao canal do PH. Abraço.